Pedrosa. Todo dia. Queria encontrar com ele. Olha ele Ô, aí, ó. Pedrosa, vamos falar sério agora? O que você tá rindo, Vene Casagrande? Respeita o nosso amigo. Vene, agora eu tô preocupado, Vene. Agora... Sabe por quê? O Botafogo tá chegando perto do empate. Faltam 40 vitórias agora. Vocês, dois engraçadinhos, não vão tirar a minha paz hoje. Pedrosa, já vou contigo, que eu quero saber o que aconteceu com o Vasco. Nada. Que eu acho que... A casa caiu, a festa acabou. Esse placar, gente, ele conta muito, ele fala muito sobre o reflexo da noite dos dois. E por isso um placar tão elástico, um 3-0. O Botafogo fez uma das suas melhores partidas, talvez completa a melhor partida com o Ancelotti. E o Vasco fez uma partida muito abaixo, depois de uma sequência tão positiva. Contra o São Paulo, o Vasco fez um bom primeiro tempo. As coisas do jogo levaram o Vasco para aquele placar adverso. Mas ontem o Vasco jogou muito mal. Eu quero já ver o Pedrosa se estressando. Vene Casagrande, quando começou, saiu a escalação, Justin Bieber, Savarino. Falei, Ancelotinho, faz o simples. Mas deu certo, calou minha boca, Vene Casagrande. Pois é. Ele mudou bastante ali o Botafogo e deu certo, né? Deu muito certo, a gente pôde ver um Botafogo extremamente soberano na partida. O placar não é nem um pouco mentiroso, eu acho que o Botafogo jogou muito mais que o Vasco da Gama. Uma exibição assim que não deixou em nenhum momento o Vasco chegar perto. Teve um lance ali que até o Vasco chegou perto, mas perdeu a oportunidade. Mas foi apenas esse susto, porque dentro dos 90 minutos a gente pôde ver um Botafogo muito melhor. Alguns jogadores crescendo muito de produção. O próprio Marlon Freitas jogou muito bem. Muito. O Tuco Correia também jogando bem novamente. O Alex Telles é um jogador que a gente sempre elogia aqui. De fato, ele tinha caído um pouco de produção e voltou a performar muito bem. O próprio Arthur, que fez o segundo gol, voltou a fazer um gol, isso dá mais confiança ao jogador. A gente pôde ver um Botafogo com um plano de jogo perfeito do Ancelotti. A grande dúvida é como vai ser o próximo jogo, porque essa é a máxima do trabalho dele, né? Essa inconstância de um jogo para o outro e até mesmo dentro de uma partida. Só que nessa partida, em nenhum momento ele deixou o nível cair de rendimento, muito pelo contrário, amassou o Vasco até o último minuto. E repito, não foi um placar nem um pouco mentiroso, foi um placar extremamente justo, o Botafogo jogou muito bem. Agora, tem um ou outro jogador que pode evoluir mais ainda, o próprio Arthur Cabral, um jogador que pode evoluir muito mais, espera-se muito mais dele, mas de uma maneira geral, coletivamente falando, a gente pôde ver um Botafogo muito bem, muito feliz na noite de ontem. Meus destaques pra mim fica pelo o Tuco Correia, que eu brinco aqui, chamo ele de Justin Bieber. Fez mais uma vez uma bela partida, só saiu porque pediu para sair, tá? Vou deixar isso bem claro. O Ancelotti não quis tirar ele. E o Alexander Barbosa, porque às vezes que o Vasco tentou, ele deu um bote certeiro, ele dá uma confiança na zaga, é um jogador muito importante. Ô, Pedrosa, vamos misturando aqui, que eu quero que você também fale do seu Vasco da Gama. Sim. O que aconteceu? Tava desplugado da parede? O Vasco jogou muito mal ontem, Pedrosa. E eu gostaria de falar do Botafogo também. Eu acho que uma coisa tá atrelada à outra. Não tem como você dissociar o jogo do Vasco ao jogo do Botafogo. Perfeito. Boa tarde a todo mundo. Depois de 15 minutos sendo esculachado nesse programa, com razão. Adivinha, sabe quem eu sou? Igor Jesus contra o PSG. Vai. O que é, garoto? Vai. Olha só, vamos lá. Primeiramente, o Vasco da Gama entrou com uma formação que foi a que a gente trouxe aqui ontem e, na minha opinião, se eu falar que essa formação era errada, é ser totalmente engenheiro de obra pronta. O Vasco, por exemplo, tem muita gente questionando a titularidade do Verratti. Contra o Red Bull Bragantino fora de casa, o Verratti foi titular. E o Vasco fez uma das suas melhores partidas sob o comando do Fernando Diniz. Então uma coisa não está atrelada à outra. Não é um jogador que faz um time jogar mal. Assim como o Tietchan foi mal ontem, não é só o Tietchan que faz o Vasco jogar mal. É um coletivo. Primeiramente, como o Botafogo veio? Ele colocou o Santi, o Savarino e o Tuco Correia um pouco mais próximo ali do Arthur Cabral. 4 jogadores de homem de frente e eles se movimentam o tempo inteiro, são jogadores extremamente inteligentes. E aí o Vasco da Gama estava com um grave problema nessa primeira linha de marcação. Então, seja o Barbosa, o Danilo ou o Marlon Freitas, toda hora eles estavam tentando encontrar... Você acha que o Diniz foi surpreendido?
Acho que foi. Acho que foi surpreendido. Não tenho dúvida em relação a isso. Porque o Botafogo estava toda hora buscando a bola longa atrás dos volantes. E como o Barros toda hora estava descendo para fazer a saída de terceiro zagueiro, no meio do Carlos Cuesta e também do Robert Renan, esse meio ficava sem gente para povoar. E o Tietê não fez uma boa partida ontem. Ele foi um dos piores em campo ontem, mas repito, não é só uma culpa dele. Isso tem muito a ver com a pressão que não estava sendo feita. O Botafogo estava tendo liberdade para poder explorar essa bola no meio e também espetar tanto o Vitinho quanto o Alex Telles e conseguir contribuir também para dobrar em cima do Pumita e do Piton. Então o Botafogo, durante os primeiros 30 minutos, ele ensinou o Vasco a jogar futebol. Foi o que aconteceu ontem. O Vasco não viu a cor da bola. Foi um massacre do Botafogo, principalmente nos primeiros 30 minutos, e que o Botafogo já deveria ter feito o gol se não fosse o Léo Jardim. Depois dos 30 minutos, o Vasco equilibrou um pouquinho a partida. Só que aí veio o pênalti, o Botafogo continuou bombardeando o Vasco da Gama, veio o pênalti feito pelo Carlos Cuesta, justamente porque, Pedrosa, a culpa dele? Pode até ser, mas o ponto é, se o cara está sendo bombardeado, se o cara está sendo toda hora atacado, em algum momento ele vai errar. E tinham 3 jogadores ontem extremamente sobrecarregados. O Cuesta, o Robert Renan e o Barros, porque os jogadores da linha de frente, como o Carlos Andrés Gomes e também o Ryan, não estavam conseguindo voltar para fechar a segunda linha e eles não estavam conseguindo fazer a dobra de marcação para que o Botafogo não tivesse superioridade. Então o Botafogo atacou por dentro, atacou por fora, atacou na bola aérea e o Vasco só assistiu. Veio o pênalti, o Alex Telles bateu, 1-0 Botafogo. Cenário muito parecido com o jogo contra o São Paulo. Não pelo que o Vasco jogou, porque contra o São Paulo, o Vasco jogou o suficiente para vencer o São Paulo no primeiro tempo, mas sim por ter feito um pênalti logo aos 45 acréscimos ali e voltar para o intervalo. E aí o Fernando Diniz volta para o segundo tempo e eu acho mesmo que ele tinha que tirar o Tietê, porque o Tietê não foi bem. Ele foi o pior do Vasco em campo, mas ele volta com o Matheus França. Você não gostou? Aí ele comete um erro, Fernanda, porque mais uma vez ele dobra a aposta. Contra o São Paulo, o Vasco estava perdendo, volta para o segundo tempo com 12, 13 minutos, estava bem no jogo. Aí ele vai, mexe, coloca o Matheus França. E veja bem, isso não é um problema do Matheus França. Ele só não é, na minha humilde visão, um segundo volante. Ele não é a camisa 8. Ele é um atacante que faz as 4 posições do ataque. Então, tecnicamente, ele até melhorou um pouquinho o jogo de saída de bola do Vasco. Mas, para marcar, que era o que o Vasco estava precisando, não tinha. O meio estava completamente espaçado. Então, ele tinha que ter colocado ali um jogador da posição. Seja o Hugo Moura, seja o Cocão, talvez o Paulinho. Mas não, ele coloca o Matheus França, que ele diz que tem treinado como segundo volante. Mas na hora do jogo, o Botafogo se sentiu extremamente confortável. O Botafogo falou, você vai tirar um volante para botar um meia, mesmo ele jogando de volante? Então beleza, eu vou esperar aqui na minha boa e vou esperar a transição. E foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo é um especialista em transição há muito tempo. Então é uma equipe que sabe que tem essas características de jogadores. O Ryan erra um passe lá no início da jogada, o Hugo Moura tá saltando linha, eu não sei porquê, depois que ele entra, ele vai lá pra frente, o Ryan erra esse passe, e aí o Botafogo vem na transição muito rápida, o Savarino encontra o Arthur, e o Arthur faz o segundo gol. O terceiro gol foi mais do mesmo, assim, no sentido de, o Vasco já estava nas cordas. É muito importante deixar claro que em nenhum momento dos 90 minutos o Vasco esteve perto de vencer o Botafogo. Em nenhum momento o Vasco foi superior ao Botafogo. Muito pelo contrário, foi um banho de bola do Alvinegro, um jogo em que o Vasco nem finalizar a gol conseguiu. E repito, para mim é a atuação coletiva. Coletivamente o Vasco, principalmente sem a bola, fez um jogo desastroso. Postura faltou também. Falta de senso de urgência, as derrotas, elas precisam ser lidas. O jogo contra o São Paulo é completamente diferente do que aconteceu contra o Botafogo. Ficou muito feio, principalmente pelo que o Botafogo vinha jogando anteriormente. Para quem assiste sabe que o Botafogo não estava bem. Sempre teve ótimos jogadores, mas não estava bem. E para o Vasco ficou uma exposição muito feia. Diniz vai ter trabalho. Fernandinho, eu posso pegar um gancho da sua pergunta que você fez ao Pedrosa em relação ao Diniz ter sido surpreendido? O problema não é o treinador ser surpreendido, porque isso faz parte do jogo. Cada um tem sua estratégia, não tem como se saber como o treinador adversário vai adotar a estratégia. O problema é você não sair dessa forma quando você é surpreendido. E o Diniz não soube fazer isso. Porque o Diniz, como um bom treinador... Mas eu acho que o Pedrosa vai, esse é o problema. Vai no ponto. Às vezes, ele tentou errado. Mas às vezes o treinador até mexe. Mas parece que falta no coletivo um senso de urgência deles mesmos. Porque eu vejo que às vezes o treinador mexe, às vezes mexe bem, mas quem entrou não deu certo. Às vezes o cara mexe mal, fez uma estratégia errada. Mas eu acho que ontem eu senti um Vasco muito apático. Eu tô falando dos jogadores. Eu também senti tudo. Eu também senti isso. Mas isso que o Pedrosa acabou de mencionar, assim, eu não entendo mais de futebol que o Fernando Diniz. Claro, mas eu acompanhei a carreira do... exatamente. Eu acompanhei a carreira do Matheus França durante muito tempo. Para quem não sabe, ele é cria das categorias de base do Flamengo. E eu garanto, ele vai continuar insistindo no Matheus França como segundo volante e isso não vai dar certo. Não é do Matheus França. Então, assim, o que ele tentou ontem, e não deu certo.
Espero que não se repita, porque não vai dar certo. Não é do Matheus França, não adianta ele pedir, exigir Mas vou isso dizer, do vai Matheus se França. repetir. Ele Porque vai, se é pô. uma convicção dele, É como o isso. Hugo Moura, quando tem que ir pra zaga, ele quando É tem uma isso. convicção, é difícil de tirar da cabeça do Diniz. Se ele sente que aquilo tá sendo o que ele acha que é o correto, ô Pedrosa, é difícil Não, mas mudar, eu acho hein? que ele não pode continuar insistindo nesse erro. E aí eu acho que tem muito a ver, a gente não tem a possibilidade de conversar com o Fernando Diniz, mas o departamento de futebol, pelo menos questionar. Cara, você acha mesmo que ali é a melhor posição do Matheus França? Porque você ainda tá, na minha humilde visão, prejudicando um jogador verdade. que poderia ajudar lá na É. frente, na posição dele mesmo. Como ele ajudou em alguns jogos. Ele ajudou contra o Bragantino, ele ajudou contra o Fortaleza, ele foi bem contra o Botafogo lá na Copa do Brasil. Então assim, cara, eu acho que não só você abre o time, desconfigura o que o time estava fazendo, também acho. mas você também coloca um jogador, e repito, eu acho que hoje, no futebol, cada vez mais, o atleta que quiser jogar em alto nível, ele vai ter que aprender a fazer diferentes funções. Mas ele já faz diferentes funções. Sim, ele faz 4 é funções, verdade. ele faz ponta esquerda, ponta direita, meio campo e atacante. Por que vai colocar ele numa quinta função que não é a boa dele? Mas eu repito, não é um problema do Matheus França ou o único erro do Diniz. O Vasco ontem, coletivamente, foi mal demais. Mas o Pedro, demais. eu acho que a gente não pode confundir convicção com falta de repertório. Não adianta a gente adotar um discurso, é a convicção dele. Não, ele tem que ter um repertório. Aí ele vai insistir numa convicção que a gente sabe que não dá certo. Não, todos nós concordamos que esses erros o campo fala, né? Tem uma É. hora que não dá. Tem coisa que você vai tentar e vai dar certo. Deu uma, deu duas, três, não deu certo, não tenta mais. Olha aqui, no lado do Fogão tem grandes destaques da partida. Eu falei do Barbosa, né? Do Alex Telles, o Savarino, o Pedrosa brincou, mas com razão. O Alex Telles, para quem não lembra, que foi o cara que no tempo normal da Copa do Brasil contra o Vasco fez um gol de pênalti e na hora da decisão por pênalti ele perde a cobrança dele e o Botafogo é eliminado. Então imagina a cabeça desse cara. Ele foi lá ontem, o placar 0-0, o Botafogo dominante, o gol era importante no finalzinho do primeiro tempo, o último lance. O Alex Telles foi lá e marcou, fez o gol de pênalti, o Savarino também jogou muito. E os clássicos, esse clássico de ontem, esses dois jogadores tornaram-se líderes em número de participações em gol. O Savarino e o Alex Telles, do Botafogo nesse ano. Ambos têm 6 gols e 7 assistências, ou seja, 13 participações no total. Quem vem logo atrás é o Arthur, que também marcou o seu gol ontem. Ele agora tem 6 gols e 5 assistências. Ô, Venê, a gente vê um Arthur ter 6 gols, tudo bem, o cara é atacante. O Savarino também, que ele é um cara bem goleador, a gente já entendeu isso na última temporada. Eu já falei isso aqui pra vocês. Ele tá no top 5 de jogadores com mais participações em gols na era SAF do Botafogo. Ele só perde pro Tiquinho Soares e pro Eduardo. E ele tá há menos tempo no Botafogo. Ele já tem essa coisa de fazer muito gol. Mas o Alex Telles, que é um lateral, tudo bem que é o batedor oficial, então a gente pensa que tem muito pênalti aí dentro. Mas jogadores que participam muito nessa fase ofensiva, né? O Alex Telles não é nenhuma novidade. Inclusive, ele bate falta muito bem também. Isso precisa ser mencionado. E sobre a responsabilidade que ele teve ontem após ter perdido um pênalti justamente contra o Vasco, eu tenho certeza que, experiente como ele é, ele nem lembrou desse pênalti perdido. Pior que lembrou, Vene. Será? Ele falou na entrevista, no intervalo. Ele comemorou assim, ó. Não, no intervalo ele falou, pô, pra mim também é muito importante, porque eu tinha perdido o pênalti contra o Léo Jardim. Doideira, né? E ele comemora com o dedo na mente. Ele é experiente. Eu tenho certeza que, assim, ele não ia deixar isso pesar na hora da cobrança e ele tem que ser mantido como cobrador oficial. Porque não adianta você achar que o cobrador ele vai fazer todos os pênaltis. Por exemplo, o Henrique Dourado, o Gabigol, que a gente sempre mencionou como os melhores, eles também perdem, porque o Alex Telles também não vai perder. Então faz parte. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Infelizmente o Vasco foi amassado pelo Botafogo no Newton Santos. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você tá achando desse time aí do Fernando Diniz. 2 derrotas consecutivas, a situação começa já a ligar um sinal de alerta, porém não há terra arrasada ainda, né? Há tempo aí do Vasco conseguir aí se encaixar melhor, principalmente para a semifinal da Copa do Brasil. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!